CBN Madrugada. Apresentação: Andréa Ferreira. Voltamos a falar sobre a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já havia pedido em junho a prisão dele ao Supremo Tribunal Federal e 4 meses depois o PMDBista foi preso na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, que decretou a prisão, explicou que, na época, mesmo afastado, Eduardo Cunha ainda era deputado federal e a Constituição determina que um parlamentar só pode ser preso em casos de flagrante delito de crime inafiançável. Para entender melhor o assunto, eu converso agora com o advogado Leonardo Pantaleão, que é especialista em direito penal, professor de direito e processo penal. Doutor Leonardo, bom dia, muito obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor, eu queria que você explicasse pra gente, né, essa prisão preventiva em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Foi a justificativa usada pelo juiz Sérgio Moro para a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. O que acontece é que a Constituição Federal, ela estabelece no artigo 53, parágrafo 2º especificamente, a chamada imunidade parlamentar, que alcança tanto deputados federais quanto senadores, ou seja, integrantes do Congresso Nacional. Essas pessoas, durante o seu exercício de mandato, elas só podem ser presas no caso de serem flagradas durante o cometimento de um crime, e crime esse ao qual não se cabe a atribuição de fiança. Caso contrário, a Constituição proíbe que esses parlamentares sejam detidos durante o exercício do mandato. No caso de Eduardo Cunha, a prisão foi considerada por... Ele está obstruindo a justiça de alguma forma, é isso? Existem algumas situações, algumas circunstâncias dentro da legislação processual penal que permite a prisão de alguém antes da formação da sua culpa, ou seja, antes que haja uma decisão condenatória a respeito da imputação que é desferida a essa pessoa. E essas hipóteses são as hipóteses da chamada prisão preventiva. Entre essas hipóteses, a legislação nos dá realmente essa situação daquela pessoa que está atrapalhando o curso das investigações, está atrapalhando o andamento de uma eventual ação penal, ou que tenha, por exemplo, um risco iminente de fuga. Então, se ficar caracterizado isso, de maneira excepcional, o juiz pode determinar a prisão desse indivíduo antes de uma sentença condenatória. E é exatamente o que aconteceu com o ex-deputado Eduardo Cunha. Por quê? Porque existem indícios, de acordo com o que o próprio juiz Sérgio Moro coloca na decisão, de que ele vinha constrangendo pessoas, ameaçando pessoas para que não colaborassem, ou seja, para que eventualmente não contribuíssem para a elucidação daquilo que se aponta para uma organização criminosa. E então, diante desse contexto, se tornou, no entender do magistrado, presentes os requisitos da prisão preventiva, e como ele já não é mais parlamentar, aquela blindagem constitucional já não o alcança mais, razão pela qual hoje foi decretada a sua prisão. É possível traçar um paralelo da prisão de Eduardo Cunha com a prisão do então senador Delcídio do Amaral? Perfeito, é exatamente um caso que ilustra muito bem isso. Na hipótese do Delcídio Amaral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele estava numa situação de flagrância, porque aquele crime que ele foi acusado de praticar, em tese, de acordo com o Ministério Público, ele estaria ali engendrando a eventual fuga do Cerveró, aquilo foi uma situação de crime permanente, ou seja, o crime se prolongou no tempo. E então, em qualquer momento, aquele prolongamento, ele seria flagrado numa situação criminosa. E foi o que aconteceu. Então, no Delcídio, o Supremo conseguiu prendê-lo. Por quê? Porque, embora ele também tivesse essa mesma imunidade parlamentar, a situação dele foi considerada uma situação de crime em flagrante, que é exatamente a exceção que a Constituição impõe para prender um parlamentar no exercício do seu mandato. No caso do Eduardo Cunha, não havia situação de flagrância. Mesmo na época, há 4 meses atrás, quando foi pedida pelo Procurador-Geral a prisão do Eduardo Cunha. Na ocasião, o ministro Teori Zavascki entendeu que, como não havia situação de flagrante, não se encaixava naquela alternativa da Constituição Federal.
por isso a imunidade deveria prevalecer e, consequentemente, não foi decretada a sua prisão na ocasião. Doutor, existe uma diferença de ritmo quando o processo, por exemplo, está em Brasília, no caso lá no STF, como estava até há pouco tempo o processo contra Eduardo Cunha, e o julgamento do processo em primeira instância? Normalmente, no caso da Operação Lava Jato, como nós temos a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, praticamente voltada só para essa operação, a tendência é que ela caminhe muito mais rápida do que caminharia se fosse no Supremo Tribunal Federal, que não tem essa atribuição exclusiva. Ao contrário, nós devemos lembrar que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros para cuidar do Brasil inteirinho, de todos os casos. Então, naturalmente, a velocidade da tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal seria mais lenta do que certamente vai acontecer na 13ª Vara de Curitiba. Um dos advogados do deputado cassado Eduardo Cunha, o criminalista Ticiano Figueiredo, disse que se considerou surpreendente a prisão preventiva, destacando que o mesmo pedido tramitou por 6 meses no Supremo sem que fosse aceito, E aí ele disse que não havia, segundo ele, nenhum dos requisitos necessários e aí, surpreendentemente, o juiz Sérgio Moro, com uma semana que o processo está na mão dele, decreta a prisão. Quer dizer, é uma questão de entendimento, Na realidade, eu iria até um pouco além. É claro, a gente deve respeitar uma estratégia da defesa e, evidentemente, ela deve ser respeitada, mas não foi divulgado essa interpretação do Supremo Tribunal Federal. Não se teve notícias de que o Supremo analisou e entendeu que não era caso de prisão. O Supremo analisou e verificou que não podia determinar a prisão por conta da imunidade parlamentar. Então são enfoques diferentes. O Supremo lá atrás não determinou a prisão, e eu até pontuo para você uma situação interessante. Naquela mesma época, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do assessor do Eduardo Cunha, pelos mesmos fatos. O ministro Teori Zavascki determinou a prisão dele. Não determinou a do Cunha em razão da imunidade, mas do assessor dele, que não era abrangido pela imunidade, pelos mesmos fatos, foi preso naquela época. Então essa justificativa da defesa, compreensível, sem dúvida alguma, mas me parece que ela tenta fragilizar um pouquinho o argumento do juiz Sérgio Moro para a sociedade. Mas para aqueles que de fato são voltados para o direito e conhecem o direito penal, o direito processual penal, conseguem perceber a diferença entre dizer que não existe o requisito com o fato de dizer não se pode prender em razão da imunidade. Eduardo Cunha responde a 3 processos, não é isso? Exato, ele tem mais de uma ação penal tramitando. Doutor Leonardo Pantaleão, Eduardo Cunha foi detido devido à acusação de receber propina de contrato de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Existem outras 2 ações penais contra ele. Ele continua respondendo a essas outras 2 ações, não é isso? Sim, continua. As ações penais, elas não se interrompem por conta da prisão. Ao contrário, as ações penais, elas precisam, agora mais do que nunca, ter uma velocidade rápida, porque se trata de réu preso. E réu preso tem prioridade na tramitação dos processos perante o Poder Judiciário. O Eduardo Cunha responde também, ao que se tem notícia, a uma ação de improbidade administrativa, movida pelo próprio Ministério Público Federal, onde se requer aí o bloqueio de bens dele em valor bastante elevado, mas que também está tramitando e ainda não se tem decisão final. E agora, doutor, quais são os próximos passos desse processo contra Eduardo Cunha? Ele já teve a prisão preventiva decretada. Essa prisão preventiva não tem prazo? É por tempo determinado? A prisão preventiva, ela vai perdurar enquanto perdurarem os motivos que geraram a sua decretação. Então, ela só será encerrada se eventualmente o juiz Sérgio Moro entender que os motivos que determinaram a prisão na atualidade, lá no futuro não existem mais, portanto ela não se justifica mais. Então vou te dar um exemplo. Se eventualmente a pessoa foi presa porque estaria ameaçando testemunhas, quem sabe lá no futuro, depois que todas as testemunhas já forem ouvidas durante a ação penal, esse motivo já não existe mais, então pode eventualmente ser revogada. É por isso que ela não tem um prazo determinado, porque depende da duração do motivo que gerou. O ex-deputado ainda não foi ouvido, não foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, né? Qual o próximo passo? Seria esse? Agora, o que vai acontecer?
ele vai ser cientificado pessoalmente do teor da acusação formal que pesa contra ele. Aí a defesa vai ter a oportunidade, depois que ele for citado, a defesa vai ter a oportunidade de se manifestar num prazo de 10 dias, que é para apresentar a resposta à acusação. E a partir daí, o juiz Sérgio Moro vai analisar o teor da resposta à acusação e ele pode adotar duas providências em linhas gerais. Absolver sumariamente o ex-deputado, se entender que é o caso, ou se entender que não é o caso, ele vai designar uma data para que sejam iniciadas a produção das provas, a oitiva das testemunhas, e aí o processo se desenrola até a sua sentença. Não tem assim uma previsão, né, de tempo? Quanto tempo dura esse processo? Os processos da Lava Jato não têm demorado muito. Então, diante daquilo que a gente tem acompanhado, e por se tratar de réu preso, eu imagino que em um prazo de até 6 meses, no máximo 8 meses, a gente já vai ter, perante a 13ª Vara, a conclusão dos processos que envolve o ex-deputado Eduardo Cunha. Bem rápido, né? As pessoas que estão também no mesmo inquérito, como a mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz, nessa situação, como é que fica? Há uma separação, né, no entendimento? Não, a ação penal corre junto. Se ela foi denunciada junto com ele, como que parece foi o que aconteceu, a ação penal vai correr uma ação penal só. Então não vai haver esse desmembramento. Os dois respondem junto a essa ação penal, com o diferencial de que ela, por enquanto, responde solta e ele vai responder preso por conta desses comportamentos que são atribuídos a ele. Doutor, muito obrigada, pelos esclarecimentos, pela participação aqui no CBN Madrugada. Um ótimo dia. Eu que agradeço o convite e fico à disposição até uma próxima oportunidade. Eu conversei com o advogado Leonardo Pantaleão, que é especialista em direito penal, professor de Direito e Processo Penal.